Quero saudar a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Antes de trazer a palavra, o reverendo Saulo pediu para que eu fizesse pelo menos um breve histórico da reforma. Eu preparei um texto bem pequeno aqui. Eu gostaria de lê-lo para os irmãos. Depois nós vamos ler a palavra e trazer a exposição das Escrituras. Um pequeno apanhado histórico da Reforma. Martim Lutero, todos sabem, nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Estudou em Eisenach, de 1498 a 1501, onde recebeu o ensino superior de latim, condição essencial para a entrada na Universidade de Erfurt, em 1501. Em 1502, recebeu o grau de bacharel em artes, e em 1505, de mestre em artes. Seu pai queria que ele estudasse direito, mas durante uma forte tempestade decidiu ser monge, promessa que ele fez a Santa Ana. E nesse mesmo ano entrou para um convento agostiniano em Erfurt, sendo ordenado em 1507, quando rezou a sua primeira missa. Em 1508, passou a lecionar teologia em Wittenberg. Em 1511, tornou-se professor de Bíblia e recebeu o grau de doutor em teologia, sendo professor dessa matéria até a sua morte em 1546. Nas missas que celebrava no castelo de Wittenberg, na capela, passou a pregar expositivamente os Salmos, entre 1511 e 1515, depois Romanos, de 1515 a 1517, e foi expondo Romanos aos irmãos que vinham à missa, que ele passou a entender o que significava a justificação pela fé somente. Depois que ele expôs Romanos, ele expôs também Gálatas e Hebreus, e foi preparando estes sermões que ele chegou ao entendimento da reforma. Lendo Romanos, capítulo 1, verso 17, ele convenceu-se de que somente por meio de Cristo era possível alguém tornar-se justo diante de Deus, quando desenvolveu os 3 temas principais da justificação pela fé, que nós cantamos alguns deles aqui: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Depois veio então solus Christus e soli Deo Gloria. Em 1517, Tetzel, agente do arcebispo Alberto de Mainz, começou a venda de indulgência na Alemanha, e no dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as 95 teses contra a venda de indulgências naquela cidade. As 95 teses eram um convite para um debate público a respeito do significado das indulgências e da justificação pela fé. No dia 1º de janeiro de 1519, Zwinglio começou a reforma na Suíça de fala alemã. Em Zurique, ele expôs todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, até 1525. No dia 1º de janeiro, ele começou expondo Mateus, capítulo 1. Lutero queria reforma, não separação. Entretanto, a igreja passou a pressioná-lo, a retratar-se. Em 1520, saiu a bula papal de excomunhão, escrita por Leão X, asseverando que um javali havia entrado na vinha do Senhor, e esse javali era Martim Lutero, e que seus livros deveriam ser queimados. No dia 10 de novembro de 1520, Lutero rompeu definitivamente com o Papa, queimando em público a bula papal de sua excomunhão. De maio de 1521 a março de 1522, ele fez a tradução do Novo Testamento para o alemão, uma das melhores do mundo até hoje, terminando o Antigo Testamento em 1534. Em 1525, casou-se com uma ex-freira chamada Catarina von Bora. Catarina von Bora. Daí casou com ela. Em 1529, aconteceu o colóquio de Marburgo, quando Lutero e Zwinglio se encontraram para debater a reforma protestante, a fé protestante. Eles levantaram 14 pontos, concordaram nos 13 primeiros e discordaram no último, que era sobre a ceia.
o que se tornou uma catástrofe para a fé reformada. Depois disso, a gente não conseguiu mais ser juntos. Lutero, em 1530, Lutero participou da confecção da primeira confissão de fé protestante, a Confissão de Augsburg. E faleceu em 1546, aos 63 anos de idade. Ele nunca pretendeu ou imaginou realizar a enorme obra que ele acabou realizando. Em 1534, a reforma explode também no coração de João Calvino, um estudante de direito. Lutero, o pai de Lutero, queria que ele fosse advogado e Deus o levou para ser monge. O pai de Calvino queria que ele fosse padre e Deus o fez virar advogado. Olha só a situação. Ele escreve, então, o primeiro volume das Institutas, a primeira edição das Institutas, em 1536. Ele a relançaria novamente mais 3 vezes, são 4 edições, sendo que a última delas, a de 1559, é chamada de versão definitiva. A primeira tinha 20 capítulos, a de 1559 tem 80. Mais ou menos 2.200 páginas para você ler e gostar. Eu tive que ler as Institutas no meu trabalho, para um trabalho de doutorado, achando que ia ser um grande sacrifício, e por incrível que pareça, consegui ler as Institutas inteiras em 3 meses. E foi uma experiência muito interessante. Melhor do que Harry Potter, viu? Para quem já leu. Calvino entra na Reforma a partir de 1536, em Genebra, instigado por Farel, e então se torna pastor da igreja de Genebra. Ele a pastoreia por 23 anos. Nesses 23 anos, ele disse que nunca gostou daquela igreja. Mas ele ficou lá porque Deus assim desejava. Quando ele foi expulso da cidade e convidado a retornar, ele escreveu para Farel: caiam 10.000 raios na minha cabeça, mas eu não volto para aquela igreja. Aí, de repente, vem Farel de novo e diz: você tem que voltar, a igreja precisa. E ele, então, voltou e disse: olha, eu volto por causa da reforma, por causa do Evangelho. E, depois de algum tempo, ele disse: eu permaneci em Genebra por amor ao Evangelho, porque o que nós estávamos fazendo em Genebra era importante para o que viria depois. E somos nós. Calvino, em 1546, no mesmo ano em que Lutero morreu, Calvino assinou, junto com Bullinger, um documento chamado Consenso Tigurino, em que as igrejas da linha de Zwinglio e as igrejas da linha de Calvino se reconheciam e que celebrariam a ceia uns para os outros sem qualquer impedimento, e que pastores calvinistas pregariam igrejas zwinglianas e vice-versa. Esse consenso tigurino fez com que o movimento reformado ganhasse força, e hoje nós, presbiterianos, fazemos parte daquilo que é conhecido como o movimento reformado dentro da reforma protestante. Calvino foi professor de um certo pastor chamado John Knox, que veio a morar em Genebra de 1557 a 1559. Ele retorna para a Escócia, sua terra natal, e a reforma começa na Escócia em 1561, sob a sua direção. Ele assume a direção da reforma. Em 1561 é publicada a Confissão de Fé escocesa, ou conhecido também por a Confissão dos 6 Johns. Os 6 compositores da Confissão de Fé escocesa eram John isso, John aquilo outro e John Knox. E essa é a primeira confissão de fé abraçada pelos presbiterianos. Mas esse é um assunto para um outro dia, num outro momento. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no texto de 2 Reis, capítulo 6. Obrigado. Você já coloca no copo. Tá. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a verso 23. Obrigado. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus, esse homem de Deus é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós entramos na Tua presença, pedimos que a palavra do Senhor seja edificação para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso entendimento. Visita o Teu povo neste momento de crise, de necessidade, de ansiedade. Visita o Teu povo com a Tua palavra que instrui, que acalma o coração, que edifica os fundamentos e que conduz e pastoreia o Teu povo. Permite-nos, Senhor Deus, celebrar a reforma com segurança e gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, um dos postulados da reforma, especificamente de João Calvino, é a estreita relação que existe e que deve haver e que deve ser mantida por nós entre o Espírito e a palavra. E dentro desse entendimento, Calvino também ensinava, está escrito nas Institutas, que nós devemos defender uma estreita relação entre Jesus e a palavra. Por causa do que nós entendemos a respeito da revelação, por causa da grande quantidade de falsos mestres que cotidianamente se levantam para deturpar as Escrituras e propor caminhos diferentes daqueles que a palavra de Deus, que Deus na sua palavra propõe para nós. Calvino ensinava que nós devemos defender uma estreita relação entre o Espírito e a palavra por pelo menos dois motivos: por causa daqueles que acham que têm controle sobre a palavra. No caso, o catolicismo romano, que diz que a Bíblia foi escrita por ela. Basta você acessar YouTube e procurar refutações católicas das doutrinas protestantes, e você vai ver que no
topo das refutações está essa questão da inspiração, da inerrância das Escrituras, e a constante declaração de bispos e mais bispos dizendo que foi a igreja que escreveu a palavra. Portanto, foi a igreja que decidiu o que é palavra e o que não é palavra, e Calvino se levantou contra isso, dizendo, não foi a igreja que fez nascer a palavra, mas a igreja nasceu da palavra, da pregação e do ensino que nela está. Mas Calvino também dizia que nós devemos manter e pregar e defender a estreita relação entre o Espírito e a palavra, por causa daqueles que menosprezam a palavra. Como na época dele, os anabatistas que diziam que não precisavam tanto assim da palavra, ou aqueles que Lutero chamava de Chalmers, que é uma palavra para zumbido de abelha. Pessoas que diziam, eu recebi a palavra, eu recebi o Espírito no meu coração, agora eu não preciso mais da palavra para me dirigir, o próprio Espírito me conduz. Ou para quem já assistiu Toy Story, aquele dinossauro diz, para que eu quero um manual para vencer o Zurg? Eu agora vivi a experiência. E assim tem pessoas que olham para a Bíblia, e foi escrito na capa de uma Bíblia, de um pentecostal, certa vez, não preciso da Bíblia, eu tenho o Espírito. Calvino discute nas institutas com um grupo chamado Sociniano, que era defensor desse tipo de pensamento. Eu não preciso da Bíblia. Hoje mesmo, vendo alguns vídeos no YouTube, eu assisti mais um do Caio Fábio, em que ele diz que a palavra é completamente relativizada diante do evento Jesus. E ele se propôs a falar isso para defender Ed Renekiewicz das acusações que estão borbulhando na internet essa semana, por ele ter dito que a Bíblia precisa ser atualizada. O fato é que todo santo dia aparece uma heresia nova, com um defensor novo, às vezes bem antigo, tentando quebrar, fazer uma ruptura entre Jesus e a palavra que ele honrou, e o Espírito e a palavra que ele inspirou. Por que isso? Porque diminuindo a palavra, achando que se tem controle sobre a palavra, nós podemos defender o que a nossa mente e o nosso coração deseja. E essa relação do Espírito com a palavra, ela deve ser mantida, porque é exatamente o Espírito quem escreveu a palavra, aplica a palavra, e é Ele quem testifica com o nosso coração de que todas as experiências que nós temos e que são ensinadas na palavra de Deus são verdade. Quem crê em mim, como diz a Escritura, diz o Senhor Jesus, João capítulo 7, versículo 37, do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz isso, ele está falando a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Nem Jesus e nem o Espírito, conforme você lê na própria Escritura, contradizem as Escrituras Sagradas, não porque a Escritura Sagrada é maior do que Jesus, ou maior do que o Espírito, ou porque a Escritura Sagrada encaixota Jesus e o Espírito na revelação. Mas exatamente porque a Escritura expressa a palavra que esse Espírito diz, a palavra que Jesus veio cumprir. É tão interessante você estudar a vida de Jesus, a vida humana de Jesus, no Evangelho de Lucas, por exemplo, e ver o Senhor Jesus cumprindo essa palavra que dizia que Ele viria passo a passo, pedaço a pedaço, em todos os detalhes. Ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade, porque um sacerdote começava o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele obedece e honra seus pais, porque está nos 10 mandamentos. Ele diz que não veio abolir a palavra, mas ele veio cumpri-la, e que não cairá nem um i, nem um tio da palavra, até que tudo se cumpra. Jesus, ele valoriza, ele respeita, ele honra a palavra que ele mesmo mandou escrever. E não a contradiz, porque ele a deixa para nós como mapa da mina.
Mas ao honrar a palavra e ao honrar o Espírito, nós precisamos entender que tudo isso acontece enquanto vivemos aqui. E um dos personagens do Antigo Testamento que, na minha visão, é alguém que vive esse equilíbrio entre a palavra e o Espírito é Eliseu. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo, sempre mencionando o Novo Testamento. Mas poucas vezes nós percebemos como que os personagens, as narrativas bíblicas do Antigo Testamento, elas ilustram, elas vivenciam exatamente as doutrinas que nós achamos que estão presas ou apenas presentes no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento. Eu tenho exposto sobre Eliseu já há 2 anos, e sempre quando eu me debruço sobre Eliseu e pensando neles a respeito de alguém que é cheio do Espírito Santo, é possível perceber como que alguém que a gente tem como modelo de ser cheio do Espírito Santo, em vários momentos, ele honra, obedece e pratica a palavra que o Senhor lhe revelou. E um desses momentos eu quero retirá-lo aqui para a nossa meditação nesse dia da reforma, é esse impressionante texto de Eliseu aqui na sua ação contra o exército da Síria. E esse texto ele fala para nós que a chave, a porta de entrada para uma vida cheia do Espírito e de obediência ao Espírito é a oração. Você vê Eliseu orando aqui 3 vezes. Ao contrário do que muitas vezes nós dizemos, que a pregação da palavra é o ponto mais alto do culto, Calvino, no seu maior capítulo das Institutas, o capítulo sobre a oração, ele diz que o ponto alto do culto não é a pregação da palavra, é a oração. É quando o pecador entra na presença de Deus para adorá-lo, para conversar com Ele e para ouvir a sua voz. Então aqui Eliseu ora 3 vezes e o esboço do texto é muito simples. Primeiro ele ora para que Deus abra os olhos do moço que substituiu Geazi, que no episódio de Naamã, no capítulo 5, deu para trás e já não anda mais com Eliseu. Depois ele ora para que Deus feche os olhos dos soldados para que eles não pratiquem o pecado que eles foram praticar ao tentar prender Eliseu. E por fim, ele ora pela 3ª vez, pedindo para que Deus abra os olhos dos soldados, para que eles vejam o que Deus quer fazer com a vida deles. Então, Eliseu ora, e ele ora por quê? Ele ora por causa de uma coisa que nessa pandemia está acontecendo em muitos irmãos, nos seus corações, e em muitas igrejas, que é o medo. Já pensou, você acorda 6 horas da manhã, vai lá fazer o seu café. Em casa, quando eu acordo de manhã, eu me coloco diante da pia, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela da cozinha e ver se tem 2 gatos no andar de cima do prédio vizinho, que todo dia de manhã eles estão lá observando os pássaros. E esse moço, então, acorda de manhã, vai fazer o café, abre a cortina da janela, e a cidade que ele mora não é do tamanho de Goiânia, Dotã é uma cidade bem pequenininha, e ele vê que a cidade está cercada por fortes tropas sírias. Eliseu ministra na época do período histórico chamado período sírio, um período de mais ou menos 80 anos de duração, no qual tanto Israel como Judá sofrem com o crescimento econômico e político da Síria naquela região. Nessa época, a Síria achava que Israel era o quintal da sua casa, eles podiam lá apanhar goiaba a hora que eles quisessem. E é assim que o rei fala, onde é que está Eliseu? Porque eu vou lá buscá-lo, vou prendê-lo. Não tem acordo internacional, não tem Interpol, não tem FBI, não tem nada. Ele simplesmente vai lá e pega e vai embora. Israel é o quintal da sua casa. Mas Eliseu está lá. E o ponto central do ministério de Eliseu não é mostrar para o rei da Síria que há profeta em Israel,
mas é para mostrar para o próprio Israel que Israel precisa de reforma, que Israel precisa voltar-se para Deus e voltar a guardar a aliança com Deus, porque está em apostasia, está se afastando, está abandonando todas as ações de Eliseu em continuação ao ministério de Elias. É para dizer para Israel: volta, ó Israel, para o teu Senhor, arrepende-te, converte-te, abandona o pecado e conheça a Deus. E aquele moço vê aquelas fortes tropas e ele então se volta para Eliseu e diz: vamos morrer, e é hoje. Então Eliseu diz: não se preocupe. Ele fala para o moço, a partir do verso 15. Ele diz: ai meu senhor, que faremos? E Eliseu responde no verso 16: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço ouve isso, mas há um choque de realidade muito grande aqui, porque Eliseu diz: mais são os que estão conosco, mas ele olha pela janela e ele só vê fortes tropas sírias, armadas, prontas para invadir a cidade e prender Eliseu. É então que Eliseu ora pela primeira vez. Orou Eliseu, diz o verso 17, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos do moço, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então ele vê o que ele jamais tinha visto antes. O texto abre para nós a intrigante realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Os lugares celestiais que Paulo menciona 4 vezes em Efésios. Efésios capítulo 1, 20, Cristo está assentado no trono nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6, nós fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E Efésios capítulo 3, versículo 10, o principal versículo do capítulo 3 de Efésios, na minha opinião, quando ele diz que a igreja proclama a sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, a batalha é muito maior do que simplesmente um exército, um povo, uma nação contra outra. A batalha tem a ver com questões espirituais, com a quem você serve e com quem você tem aliança no seu coração. A realidade de que existe uma realidade maior do que essa que os nossos olhos podem ver. Que Star Wars, com aquela história da força, não consegue nem sequer arranhar. Não é yin e yang. Não é revista em quadrinho da Marvel, onde o mal e o bem estão sempre lutando, de vez em quando um ganha, na outra o outro ganha. Não. E é interessante que ele ora para que ele veja o mundo espiritual por causa de uma coisa. Para que ele, ou aliás, com um objetivo, para que ele não tenha medo. Maior número são aquele que está conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O exército da Síria é o que ele tinha de melhor, fortes tropas. E ele mostra que não é páreo para Deus. Quando Lutero atravessou ali a praça de Wittenberg em direção à capela com um martelo, um prego na mão para fixar as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, alguém disse para ele: olha, se você vai levar adiante isso aqui, você vai se colocar contra o mundo. E Lutero, segundo os seus biógrafos, disse: então eu estou contra o mundo. Ele não foi assassinado como Hus, ele não foi calado como Wycliffe, ele não foi enganado como Savonarola para ser preso, embora tentassem.
De repente, o rei Carlos V fica sabendo que Lutero está no castelo de Marburgo e manda para lá suas tropas. E quando as suas tropas cercam o castelo, e ele está pronto para prender Lutero, finalmente, os turcos invadem o leste da Alemanha. E ele não tem alternativa, deixa o Lutero para depois. E ele não atira uma única flecha contra aquele castelo. Então Lutero pôde terminar a tradução do Antigo Testamento e pôde compor o Castelo Forte. Eu me lembro daquela história do príncipe Caspian, e uma das cenas do livro que ficou eternizada no filme da Disney foi quando os calormanos, perdendo a batalha para os narnianos, têm que atravessar a ponte, de volta, fugindo, em fuga. E aí, lá na frente, do outro lado da ponte, aparece a Lúcia. E a cena, ela é lindíssima, foi muito bem feita. Lúcia aparece a um close no rosto do general calormano, que vê a Lúcia, e a Lúcia puxa aquela faquinha do cabo vermelho, assim tímida, ela nem faz assim, ela faz assim. Igual a gente quando vai impetrar a benção hoje em dia. E o general olha aquela menina, o que é uma menina? Eu estou com um cavalo. E naquela época, o cavalo passava por cima de tudo. E ele irrompe em direção a ela, mas quando ele olha de novo, Aslan está chegando. E ele ruge. E o rio vem, se levanta e pergunta, o que você quer que eu faça? E Aslan diz, pode fazer o que você quiser. E a batalha é vencida. Nós, cristãos, precisamos aprender que Deus está de olho, está conosco o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus abre os olhos daquele moço e ele percebe algo que ele, na sua juventude, na sua inexperiência, ainda não tinha percebido, de que Deus não é um sonho, não é uma fantasia, não é o futuro de uma ilusão, como dizia Freud, mas é o Deus presente que, quando levanta ele luta a seu favor. Mais são os que estão a nosso favor dos que estão com eles. E observa que algumas coisas acontecem quando Deus abre os olhos desse moço. Primeiro, o moço só poderia ver se Deus abrisse os seus olhos para ver. Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus para os apóstolos. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, você é bem-aventurado, porque não foi carne, nem foi sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Quem abre os corações, quem converte os corações, quem muda as percepções, é Deus, é Jesus. Segundo, o que ele viu estava além e acima de qualquer capacidade humana de realização. Ele vê carros de fogo. E terceiro, o propósito da revelação era muito simples: tirar o medo, trazer fé, convicção de coisas que não se veem ao coração. E quarto lugar, eu diria que o que Deus mostra para aquele moço tinha muito mais para ele mostrar. Ele só viu o que Deus revelou, não mais. Assim como nós, tudo o que nós sabemos de Deus, tudo o que a Escritura fala a respeito de Deus, foi aquilo que Deus quis dizer para nós. E é suficiente para tirar o medo e instilar a fé no coração. Segundo, então ele vê que tem carros de fogo, mas é só Eliseu os dois que vêm. Os soldados sírios não sabem nem o que está acontecendo e eles partem para cima. E eles vêm para prender um único homem.
Então Eliseu faz a segunda oração: Senhor, fere-os de cegueira, ou seja, fecha os seus olhos, para que eles não façam, não pratiquem o mal que eles vieram praticar. Eles estavam ali só para prender Eliseu, mais nada. E, no entanto, eles não conseguem fazer isso porque Deus não deixa. E o expediente, o que aqueles carros de fogo fizeram? Eu não sei. Não sei se ficou cada um do lado de um soldado tampando o seu olho. Mas é muito claro que a palavra de Deus diz que eles ficaram cegos e eles não conseguiam achar onde Eliseu estava. Ora, a Bíblia conta isso várias vezes. O exército sírio pretendia prender Eliseu e assim dar vantagem à Síria, vantagem militar para a Síria novamente. Os soldados sírios agem como se Israel fosse o seu quintal, mas nada acontece, eles não conseguem. Por quê? Porque o Deus único que tem poder e aquele que tem as chaves para abrir e para fechar, ninguém abre o que ele fecha, ninguém fecha o que ele abre. É por isso que Balaão não pode, não consegue amaldiçoar o povo que Deus abençoou. É por isso que Acabe tentou esconder-se da morte no meio da batalha e uma flecha fortuita atirada ao acaso entrou debaixo do seu braço numa hora que ele levantava a espada. É por isso que Amã não consegue destruir Mordecai, faz uma forca para Mordecai, mas no dia seguinte é ele que é enforcado nela, porque Deus trabalha no turno da noite, deu insônia para o rei Assuero e fez com que ele tivesse desejo de ler o que nenhum pastor aqui gosta de ler, que são as atas do presbitério. Talvez porque ele achasse que se lê ata dá sono. Como a maioria dos pastores, no final da reunião do presbitério, do Sínodo do Supremo Concílio, acham, porque desaparecem da sala. E aí, aqueles caras começam a ler aquelas atas enfadonhas de registro, de pagou, comprou, levou, conquistou, tanto de ouro, tanto de prata, tanto de bronze, e no meio do registro aparece um detalhe que chama a atenção do rei. Quem é esse Mordecai que fez isso e eu não lembro de ter feito nada por ele? E essa frase mudou a história. O rei que fecha e que ninguém abre, que abre e que ninguém fecha, é por isso que os sábios da Babilônia não conseguem matar a Daniel. E aí tem a musiquinha das crianças: ó não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que eu e que você, ó não. Podíamos lançá-lo no calabouço e jogá-lo aos tubarões. É a musiquinha. E eles jogam então para os leões. E o desenho animado termina com Daniel saindo lá de dentro, dizendo aos leões: obrigado pela pizza. E um dos quadros mais lindos que eu conheço é um quadro em que tem Daniel de frente dos leões e um anjo. E os leões ali na maior moleza. Parecendo o gato que tem lá em casa. Lá em casa agora tem um gato que chama Brico. A cabeça dele é pequena, eu acho que ele teve zika, não sei. Aí ele acorda de manhã, fica pulando nos portais da casa. Aí a gente fala assim: Brico, para. Ele olha para a gente e cai no chão. Então é só falar para ele: não faz isso, ele cai no chão. E depois diz que gato é animal irracional. Aqueles leões não fizeram nada. Por quê? Porque tem um Deus que permite e não permite, que deixa fazer e não deixa fazer. É por isso que Jonas compra passagem para Tarsis, mas o peixe o vomita na praia mais próxima de Nínive. É por isso que nenhum profeta falso consegue manter suas mentiras diante da verdade revelada nas Escrituras. Eliseu desmonta o jogo de poder dos homens ao dizer que foi de forma irônica que eles estavam no lugar errado, na hora errada, na cidade errada. Olha, vocês estão procurando a pessoa errada, eu vou levar vocês lá. E toda vez que eu exponho isso aqui, eu me lembro
lá do IP, no período que eu fui pastor na primeira igreja, de manhã as crianças iam para a quadra, para seu momento de educação física, de diversão. Então as professoras colocavam todas as crianças em frente ao IP e vinha uma auxiliar lá da professora e passava um elástico ao redor das crianças de 4, 5 anos de idade. E a professora pegava a mão da primeira e todas andavam 50 metros na mesma calçada, de mãos dadas, até chegar na quadra. Só que Eliseu disse para eles, Dotã ficava a 14 quilômetros de Samaria. Quando eu soube que a Edneia, minha esposa, estaria em Goiânia, e eu estava interessado nela, então eu morava lá na igreja do Garavelo. E os irmãos que sabem do ABE, ele fica 12 quilômetros para frente. Só que me disseram que era 3. Falei, 3 quilômetros eu tiro a pé. E acordei de manhã e andei 12 quilômetros a pé, 1h30, mais ou menos, para poder chegar lá no ABE. Agora imagina andar 14 quilômetros num terreno acidentado, cego, um exército. Deus impediu aqueles homens de atacarem ferozmente a Eliseu e ainda tornou os seus corações dóceis para aceitar a ajuda de Eliseu, a fim de levá-los para a cidade certa, na hora certa, no lugar certo. E eles vão. Por que Deus fechou seus olhos? Para que eles não pecassem. Para que eles não fizessem o que eles não deveriam fazer. Fecha, Senhor Deus, os nossos olhos para a gente não fazer o que a gente não deve fazer. Então, Eliseu os leva para Samaria, na praça central da cidade. Ele faz a terceira oração. Abre os olhos deste povo. E ele abre. E aqueles soldados, agora todos desarmados, no meio da capital do seu inimigo, vamos morrer, já era, como diz o pessoal por aí, se findou-se. E o rei vira para Eliseu e diz, posso matar? Posso matar? Parece criança com vontade de matar. E Eliseu diz, mata quem você prendeu com a sua flecha e com o seu arco. Com a sua espada. Estes aqui estão com sede. Dá água para eles. Dá pão para eles. E manda eles embora em paz. Eliseu ora para que Deus abra os seus olhos, para que eles vejam o que Deus quer fazer com eles. E essa é a minha deixa para falar de Jesus. Eles podiam morrer. Eles estavam condenados à morte, porque o rei de Israel estava com muita vontade de matar alguns, se não todos. No entanto, Deus os livra da morte por uma única questão: graça e misericórdia. Na sua misericórdia, Deus não deixa que o rei de Israel cumpra o castigo. Eles estavam invadindo Israel. Na sua graça, Deus lhes dá o direito de sobreviver, de viver em liberdade. Então o rei, para fazer média com Eliseu, dá um banquete, e eles comem a valer. Então acontece uma coisa interessante, eles vão embora, e o rei da Síria não tem coragem de invadir Israel nesse tempo de novo. O que um ato de misericórdia pode fazer no meio de uma guerra? O que o derramar da graça pode fazer na história de um povo? O que pode acontecer com os nossos corações se percebermos que Deus, na verdade, quando nos chama ao arrependimento, Ele o faz porque nos ama e não porque nos odeia e nos detesta? Que Deus tem prazer na misericórdia, como diz Miqueias, capítulo 7, verso 18 a verso 20, e não no castigo, e não na condenação. Abra os seus olhos para que eles vejam o que Deus quer fazer na vida deles. Nós precisamos orar para que Deus faça isso no nosso tempo.
Que Deus abra os olhos das pessoas para que vejam e conheçam o amor de Deus, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos capítulo 5, versículo 8, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos, sendo nós fracos, sendo nós rebeldes para com Deus. Aquele que podia nos condenar, Ele propôs e realizou a reconciliação, de modo que a igreja hoje é embaixadora de Cristo e recebeu das suas mãos o ministério da reconciliação, e estamos chamando as pessoas ao perdão por causa da graça de Deus. O que Deus quer fazer? Deus quer salvar. Deus quer perdoar. O que a reforma fez foi tirar todo o pó, toda a cinza, toda a fuligem que estava em cima dessa brilhante verdade da revelação de Deus. Quando nós dizemos que é só pela graça, é exatamente o fato de que a iniciativa é de Deus, unicamente de Deus, é só Ele que pode fazer isso. E Ele o faz quando Ele leva os corações ao arrependimento. E eu quero terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações e pensando na reforma. Primeiro, saiba que existe sim um mundo espiritual ao nosso redor que também obedece a Deus e que Ele move muita coisa para nos abençoar, quando assim Ele deseja fazer, e que nós só poderemos perceber e ver aquilo que Ele nos mostrar. E que Ele nos deu na palavra instrução segura e suficiente para que não tenhamos medo, mas o sirvamos com alegria, com disposição e com fervor, como Eliseu fazia. Não tinha tempo ruim para Eliseu. Numa outra ocasião, o exército de Israel resolve invadir Moabe. E aí eles resolvem dar a volta ali pelas montanhas de Judá e passar por trás do Mar Morto, porque por cima o norte de Moabe era muito fortificado, mas através do deserto Negev não. Então eles dão a volta por trás, uma marcha de 7 dias no deserto, e todo mundo com sede, e o rei de Israel: não falei, Deus trouxe a gente aqui, foi para a gente morrer. Então por que ele convocou o exército se ele sabia que ia morrer? Aí alguém, Josafá, diz: não tem aí um profeta para a gente consultar? De novo Josafá faz isso. Tinha feito com Acabe, Acabe não ouviu e deu tudo errado. Agora Josafá de novo ali com o filho de Acabe, e aí um soldado diz: Eliseu está aí. O que Eliseu estava fazendo lá? Eliseu foi junto com o exército. De repente eles passaram ali de frente da casa dele. Ele falou: eu vou. Mas ele foi porque Deus mandou. Então ele diz: olha, 6 horas da manhã vai ter água para todo mundo. Quando a ovelha for sacrificada lá no templo de Jerusalém, vocês vão estar bebendo água aqui. E mais, Moabe vai perder a batalha. Deus não trouxe ninguém aqui para morrer. Deus não trouxe a gente aqui para a gente morrer. Ele trouxe a gente aqui para mostrar quem Ele é. Esse Covid que aí está, que a gente não vê, que entra na casa que quer, na hora que quer. E essa semana eu vi uma charge engraçada no Facebook. Esse vírus é muito engraçado. Ele entra na casa do rico e mata, mas não pega nenhum mendigo na rua. E engraçado também, ele respeita a eleição no Brasil. Porque estão abrindo tudo aí, para quê? Para no dia 15 a gente votar. No dia 15 o vírus vai tirar férias. Não. Esse vírus está aí para mostrar que de fato há um Deus. E que nós, igreja, mais do que qualquer pessoa nessa cidade, temos que olhar o que estamos fazendo, o que estávamos fazendo, que precisa mudar. E isso é lá em casa, lá nas devoções particulares e familiares, é que Deus quer trabalhar nessa hora.
E tem muita gente aí que está patinando e ainda não aprendeu, porque fica o dia inteiro na frente da Netflix, assistindo série, assistindo filme, ou pintando casa, ou comprando móveis novos, mas não investindo na vida devocional da sua família. Pense sobre isso. E por último, para você voltar para casa com a pulga atrás da orelha, você já pensou, será que aquele moço ia dar conta de dormir aquela noite? Ele acorda de manhã, e aí ele enxerga carros de fogo como nunca antes. Ele descobre que há um mundo espiritual e que Deus se move no meio dele. Como é que vai ser na hora que ele for dormir? Como é que vai ser com você? Quando Deus nos desperta a respeito da sua presença, não dá para voltar atrás e fingir que nada aconteceu. Não dá para simplesmente dizer, eu desisto. Agora é olhar para frente e dizer, Senhor, eu entrego o meu caminho nas tuas mãos, porque eu sei que o mais o Senhor fará. Vamos orar?